Milionário persegue mendiga negra e revela seu segredo surpreendente. Em uma metrópole vibrante, onde os arranha-céus competem por atenção e o barulho das buzinas é constante, Marcelo vivia em sua bolha de opulência. Milionário aos 30 anos, ele tinha tudo: carros de luxo, festas extravagantes, roupas de grife. Porém, algo faltava. Diante de toda aquela riqueza, uma solidão pesada o acompanhava. Ele sentia o seu mundo escorregando entre os dedos. A vida parecia um jogo entediante, até que uma mudança inesperada sacudiu sua realidade. Foi num dia chuvoso que ele a viu pela primeira vez. Luísa, uma mulher de pele escura que se abrigava sob um papelão, mas que mesmo assim exalava uma força peculiar. Seu olhar profundo parecia conter um universo à parte. Aqueles olhos não eram apenas reflexo de dor, eram um convite para um mistério. Algo nela atraiu Marcelo instantaneamente, como uma força magnética que não conseguia explicar. Ele não sabia, mas sua vida estava prestes a girar em meio a uma tempestade de emoções. Nos dias seguintes, Marcelo se viu repetidamente nos mesmos lugares que Luísa frequentava. Assistia enquanto ela lutava contra a frieza das calçadas e o desprezo dos passantes apressados. Era curioso. Quanto mais a observava, mais percebia a resiliência em seus gestos simples. Luísa conversava com outros moradores de rua como se fossem amigos. Compartilhava sorrisos mesmo em meio à adversidade. E aqueles pequenos momentos revestidos de humanidade contrastavam impressionantemente com a superficialidade de sua própria vida. Marcelo escutou fragmentos de sua história. Um passado sombrio, repleto de traições e perdas. Cada relato era como uma facada em seu peito. Como alguém tão forte poderia ter sofrido tanto? Isso o intrigava e o aterrorizava ao mesmo tempo. Ele começou a compreender que sua solidão era uma escolha, enquanto Luísa, em meio a tudo, escolhia viver. Mas a sombra do pai de Marcelo, um magnata autoritário e frio, estava sempre por perto. Ele não via Luísa com bons olhos. Para ele, ela era uma ameaça ao status de seu filho, uma mancha na reputação impecável da família. Não se envolva com ela, dizia, com um olhar gélido, que deixava claro que não aceitaria desobediência. Essa sugestão apenas aumentou a determinação de Marcelo em se aproximar mais de Luísa. Foi então que, em uma reviravolta chocante, Marcelo descobriu que Luísa era, na verdade, herdeira de uma fortuna velada. O destino que tanto buscava se revelava diante dele, mas não sem riscos. Ele teria que decidir: arriscar a influência do pai por um amor verdadeiro ou manter-se na segurança de sua vida superficial, longe de qualquer complicação. O coração acelerava, enquanto Marcelo pesava suas opções, mas a dúvida estava presente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Neste momento crucial, a mente de Marcelo girava. Ele estava prestes a decidir se daria o salto que mudaria tudo. O coração pulsava forte, despontando em seu peito. Ele se lembrava do sorriso de Luísa, de como ela iluminava até mesmo os dias cinzentos. Mas era um preço alto a pagar. A desaprovação do pai e a vida superficial que ele havia construído. Então, num instante, tudo mudou. Uma explosão. O barulho ensurdecedor quebrou o clima sombrio ao redor e fez o coração de Marcelo disparar. Ele não tinha certeza do que havia acontecido, mas o caos tomou conta da rua. Pessoas gritavam, correndo. O cheiro de fumaça e em breve de fogo penetrava o ar.
O que está acontecendo? Ele pensou, tomando a frente da multidão apavorada. Ele olhou para Luísa. Ela estava ali, parada, absorvendo a cena em choque. Mas antes que pudesse ir até ela, viu uma figura familiar no meio do tumulto. Era seu pai. A expressão no rosto do homem era uma mistura de raiva e desprezo. Mas não era o olhar que mais o chocou. Marcelo viu seu pai agindo rapidamente, como se estivesse dando ordens, movendo-se como um general em campo de batalha, transformando o pânico alheio em algo mais. Ele tinha um objetivo, um papel a cumprir. O que era aquilo? Marcelo franziu a testa enquanto o pai puxava uma mulher de sua posição, uma jovem desesperada que ficou presa na confusão. Ele a arrastou para longe do fogo. Não era Luísa, mas o olhar que ela lançou ao ser puxada era igual ao que Luísa tinha, misturado entre medo e desconfiança. Marcelo estava paralisado. Então, de repente, a verdade o acertou como um soco no estômago. Ele se lembrou de algo que havia escutado. Tantos sussurros na casa. Conversas secretas. Uma herança cobiçada. Um passado que seu pai insistia em manter longe dele. Luísa podia ser uma chave, uma peça num grande jogo que ele nunca quis jogar. E agora, olhando para aquela mulher, Marcelo percebeu que os vínculos entre eles eram mais complexos do que a mera paixão. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu mais como um grito do que uma pergunta. Ele não esperava a resposta. Mas o que se seguiu o deixou em estado de choque. O pai se virou. Os olhos gélidos se fixaram nele. Esse é um bom momento para você entender, Marcelo. Não se envolva. Nada disso é o que parece. Elas não são quem dizem ser. O desprezo em suas palavras ecoou, ressoando em sua mente como um alerta frenético. O que ele queria dizer? O que os outros não eram? E Luísa? Aquela conexão que parecia tão pura, agora estava envolta em mistério e desconfiança. O pai fez um gesto brusco, um sinal para a segurança que chegava. Mais barulho, mais gritos, e antes que Marcelo conseguisse fazer mais alguma coisa, seu pai desapareceu entre a multidão, arrastando a mulher que ele ajudara como se ela fosse apenas um objeto. Luísa, a princípio, frágil sob as sombras do desastre, virou-se para Marcelo. Havia uma centelha de determinação em seus olhos, levando embora todo o medo. Você precisa saber a verdade. Ela começou, mas o ruído ao redor dominava. Nós não somos apenas o que vemos. Há muito mais em jogo aqui. E naquele momento, enquanto a cidade caía em desordem, Marcelo sentiu que seu mundo estava desmoronando. Ele queria perguntar, exigir respostas, mas o peso do que havia descoberto do pai e dela flutuava em sua mente como fumaça. Ele estava prestes a tocar o abismo de um segredo devastador que poderia destruir não apenas a relação que estava começando a construir, mas tudo o que ele pensava saber sobre amor, família e até mesmo sobre si mesmo. E se tudo fosse uma ilusão? E se Luísa não fosse quem ele pensava que era? A tensão pairava no ar, e enquanto as sirenes se aproximavam, uma única pergunta o consumia. Até onde ele iria para descobrir a verdadeira história? Enquanto a tempestade de gritos e caos se alastrava pela rua, Marcelo sentia seu coração pulsar como um tambor ensurdecedor. Os olhares aflitos da multidão o cercavam, mas ele apenas conseguia focar em Luísa. A intensidade nos olhos dela parecia dizer que... Mas antes que ela pudesse continuar, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. Um estrondo que rasgou o ar, seguido por um clarão ofuscante. A fumaça subiu em espiral e a multidão entrou em um frenesi desenfreado. Marcelo sentiu um frio na espinha. Os flashes de luz refletiam os rostos aterrorizados ao seu redor. Ele gritou por Luísa, mas o som de sua própria voz se perdia na cacofonia. Luísa! Em meio ao desespero, ele conseguiu avistar sua silhueta. Mas quando ela se virou, a feição de Luísa havia mudado. O olhar que antes carregava resiliência, agora estava transbordando de algo como dor, perda. Isso fez hesitar. Havia uma fragilidade no ar que não existia antes. Marcelo!
O grito dela ressoou, embora houvesse uma nota de desespero que cortava a voz. Ele se aproximou, as chamas dançando mais perto. O calor queimava sua pele, mas o que realmente queimava era a urgência de entender. Diga, o que está acontecendo? As palavras saíram quase como um sussurro, sufocadas pela fumaça e o silêncio que se fez momentaneamente quando a segunda explosão estourou. Mais perto desta vez. Eles foram jogados para trás e Marcelo caiu, braços se estendendo em um gesto involuntário de proteção. Levou mais alguns segundos para se recompor, só para ver Luísa. Não, isso não podia ser. Ela estava diferente. A maneira como seus olhos brilhavam sob a luz dos incêndios revelava um misto de raiva e confiança que Marcel nunca tinha visto. Seus lábios se moveram, mas ele mal conseguia ouvi-la. Eu não sou quem você pensa que sou, ela disse, palavras quase perdidas no ruído. Você precisa saber a verdade sobre mim e sobre você. Marcelo franziu a testa, o nó na garganta apertando. Sobre mim? Do que você está falando? Ele nunca havia sentido tanta confusão e medo. Ela suspirou, desgosto em seu olhar. Acha que sua vida é uma mentira? Pense de novo. Você se esqueceu de que a verdade nunca vem fácil. Mas antes que pudesse processar, uma terceira explosão detonou. Um carro próximo foi atingido, e as chamas dançaram ainda mais ferozmente. A fumaça ficava densa, dificultando a visibilidade. Ele olhou em volta, as pessoas estavam em pânico, correndo, gritando. E enquanto isso, algo muito, muito maior se desenrolava. De repente, Luísa olhou por cima do ombro, como se estivesse buscando algo, ou alguém. A tensão cresceu. Marcelo sentiu sua pele arrepiar, enquanto um novo terror começava a se instalar. Marcelo, corra! Eles estão vindo! Sua voz era um choque, uma onda de plateia. E então surgiu uma figura nada familiar. Surgindo da fumaça, era um homem, mas não qualquer homem. Era alguém que Marcelo reconhecia? O coração dele afundou ao perceber que se tratava de Ricardo, seu irmão mais velho, que supostamente estava fora do país. Mas ali estava ele, com um olhar que não era de acolhimento, mas de frieza. Ele se aproximava lentamente, como se estivesse se preparando para um confronto. Você não deveria estar aqui, Marcelo disparou, confuso. Mas a resposta de Ricardo não foi o que ele esperava. Finalmente você vai entender, irmão. Luísa é uma das nossas, e você está no caminho. Aquelas palavras reverberaram como um eco sombrio na mente de Marcelo. E naquele momento, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. O que era nós? O que isso significava para Luísa? Ele sentia a adrenalina subir. O ar se tornava mais denso, enquanto a realidade se desvanecia como fumaça ao vento. Ele mal teve tempo de questionar. Uma certeza assoladora tomou conta dele. A verdade estava prestes a se desvelar, mas se preparava para um bater de frente que ninguém esperava. Marcelo olhou para Luísa, o medo e as perguntas atravessando seu olhar. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos e mentiras? Estaria ele realmente pronto para descobrir? Marcelo olhou para Luísa, o pânico em seus olhos e a urgência em sua voz. O que você quer dizer com isso? Sobre nós? Ele sentia sua cabeça girar, e o caos ao redor parecia se desvanecer em um borrão. O som dos gritos, das explosões, tudo se tornava distante. O mundo se resumia apenas a eles. Olha, Luísa hesitou, mas o olhar de resolução em seu rosto estava mudando. Eu não sou apenas uma mulher que vive nas ruas. Meu passado, ele é complicadíssimo. Eu sou parte de uma família que foi dilacerada por seu pai. Eu sou a filha de uma mulher que ele destruiu. As palavras dela caíram como uma bomba sobre Marcelo. O que ela estava dizendo? O coração dele pulsava rápido, como se tentasse escapar de seu peito. O quê? O que você está dizendo, Luísa? A neblina do desespero nas palavras dela o fez tremer. Antes que ela pudesse responder, a figura de Ricardo avançou, cortando entre eles.
Você não deveria estar aqui, Luísa. Ninguém quer saber a verdade, a menos que você queira colocar tudo a perder. Ele estava tenso, mas havia uma ferocidade que era nova. Marcelo percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas um amor proibido. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Marcelo sentiu a indignação fervilhar. Ela tem o direito de saber. O olhar de Brother fundiu-se em conflito familiar e Marcelo lutou para manter a calma. Ricardo fuzilou os dois com os olhos, como se estivesse avaliando suas almas. Você não entende, irmão. O que Luísa, ou quem ela realmente é, pode arruinar nossa família, nosso legado. As palavras eram como veneno. O medo e a preocupação estavam em seu tom. Que legado? Você está falando de destruir vidas. Ela não é um objeto, Ricardo. A raiva e a confusão começaram a ofuscar o que restava de razão em Marcelo. Então a verdade estourou. A fumaça subia, mas os olhares entre eles eram como chamas. Você não sabe o que está em jogo, Marcelo. Ricardo gritou, e nesse momento, uma figura familiar apareceu entre eles. Um homem do passado, alguém que Marcelo não esperava. Era seu avô, agora mais velho e com um olhar que parecia carregado de segredos. Ele estava ali, completamente fora de lugar, no meio daquele caos. Chega! Eu não quero que mais sangue seja derramado! O olhar do avô era intenso, e ele estendeu a mão como se fosse interromper tudo. A verdade que vocês dois ignoram vai destruir o que resta da família. Luísa é mais do que você pode imaginar. Aquilo fez o chão sob os pés de Marcelo tremer. O quê? O que você quer dizer? Como isso é possível? O nó na garganta era insuportável. A confusão crescia. A fumaça tornava tudo surreal. Mas aí, enquanto olhava para Luísa, um lampejo de compreensão passou por ela. Eu sou a neta de sua avó, Marcelo. Eu nasci do lado de uma família que foi enganada, que foi manipulada por aqueles em quem confiaram. Existem segredos que envolvem nosso passado, coisas que não deveriam existir, e pessoas que estão dispostas a tudo. A revelação estava ali, cortando a atmosfera pesada como uma faca. Meses de confusão e amor agora estavam repletos de traição e discórdia. Marcelo sentiu seu mundo desmoronar. Tudo parecia uma teia de mentiras e segredos. Enquanto o caos ao redor dele crescia em intensidade, mais gritos, mais fumaça, a verdade cruciante tornava-se ver-se mais clara. Ele estava no centro de algo muito maior do que ele mesmo. Algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos envolvidos. E a pergunta martelava em sua cabeça: até onde ele iria para descobrir a verdadeira história da sua vida? E da vida de Luísa? Uma nova explosão estourou ao fundo. E Lum, enquanto a fumaça espessa se espalhava pela rua e o caos reinava em volta, Marcelo sentiu seu coração congelar. O que Luísa havia revelado o deixou em estado de choque. Ela era filha de uma mulher que seu pai havia destruído. As palavras ecoavam em sua cabeça, mas antes que pudesse formular qualquer resposta, uma tremenda explosão explodiu perto deles, fazendo o chão tremer. Foi tudo tão rápido. Ele viu o rosto de Luísa se contorcer em medo. As chamas estouraram ao redor deles, e a multidão virou um turbilhão de gritos e correria. Marcelo queria protegê-la, mas a confusão tomou conta. Ele a puxou para mais perto, tentando encontrar um lugar seguro. Mas algo inesperado aconteceu. Ricardo, sempre tão controlado, parecia perder a razão. Ele avançou em direção a Luísa, o olhar sombrio. Você não pode deixar isso acontecer, Luísa. Nós não podemos arriscar tudo por causa desse amor imprudente. Amor imprudente? Você acha que eu estou fazendo isso por amor? Luísa lançou um olhar penetrante. Seus olhos brilhavam com ferocidade. Eu estou falando sobre vidas, Ricardo. A verdade precisa ser revelada. E mesmo que doa, é a única maneira de acabarmos com esse ciclo de dor. Você está brincando. Essa família não quer saber da verdade. Eles só querem proteger o que é deles. Ricardo estava agitado, a adrenalina fluindo no ar. Era como se ele só quisesse escapar desse confronto.
Marcelo olhou entre os dois, confuso e apavorado. A tensão era palpável. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo aqui? Ele estava pronto para grutar, sua mente girando com a revelação de Luísa e a defesa ardente de Ricardo. Eles vão tudo fazer para te manter afastado dela, Ricardo vociferou. Você não entendeu nada, Marcelo. Sua vida é uma ilusão, cheia de segredos guardados a 7 chaves, e Luísa é apenas a ponta do iceberg. Ponta do iceberg? Marcelo apertou os punhos, a angústia fervendo em suas veias. O que você está escondendo? Mas antes que pudesse obter respostas, outro homem surgiu da fumaça, e a aparência dele era familiar. Marcelo conhecia aquele rosto. Era o tio que ele não via há anos, um homem que havia sumido nas sombras do passado da família. Marcelo, ele gritou, enquanto ao seu lado surgia uma mulher que tinha um olhar que Marcelo reconhecia. Era a sua mãe. O mundo de Marcelo parecia desmoronar em um instante. O que vocês estão fazendo aqui? Ele questionou, a voz tremendo. O pânico tomou conta dele. Sua mãe nunca deveria estar em um lugar assim, cercada por destruição e medo. Marcelo, precisamos falar. É urgente. A mãe dele se aproximou, mas ele retrocedeu, atordoado. Urgente? Seu olhar percorria a multidão. Urgente para quê? Você é parte disso? Você conhecia Luísa? O que está acontecendo? A verdade brotava na sua mente como uma fogueira. E então, na confusão, enquanto tentava organizar seus pensamentos, Marcelo percebeu a expressão de desespero na fisionomia de sua mãe. Você tem que acreditar em mim, filho. Essas pessoas, seu pai, eles não são quem parecem. Luísa não é uma ameaça. Ela é parte de você. As palavras dela impactaram como uma bola de canhão. O que você quer dizer? Como isso é possível? Ele estava perdendo o controle da situação. A mente dele estava uma bagunça. Todos os rostos que agora se encontravam nele estavam envoltos em um mar de mistério e promessas perigosas. Antes que qualquer um pudesse responder, um novo estrondo sacudiu a rua. Marcelo viu Luísa recuar, e quando se virou para perguntar se ela estava bem, os olhares chocados de todos o atingiram. Ninguém via algo que ele não conseguia enxergar. Um novo pesadelo começava a se desenrolar. Marcelo, corre! Eles estão aqui! Luísa gritou. E ao olhar por cima do ombro dela, uma visão a deixou paralisado. Homens em ternos escuros, com armas à mostra, avançavam, os olhares firmes. Era como se ele estivesse novamente preso em uma história que não compreendia, mas que estava prestes a explodir. Quem são esses? Ele não conseguia pensar. Marcelo queria proteger Luísa, mas cada movimento a fez parecer mais distante, como uma sombra prestes a desaparecer. E nesse momento, Marcelo percebeu a verdade sem precedentes. Tudo o que aconteceu poderia ser apenas o início de uma batalha muito maior, onde a própria vida deles estava em jogo. Enquanto a fumaça envolvia tudo, ele se perguntava: o que mais estava escondido nas entranhas desse labirinto de segredos? Como eles escapariam de um destino que parecia traçado antes mesmo de nascer? Enquanto a fumaça espessa envolvia a cena, Marcelo sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O pânico se espalhava como uma epidemia, enquanto os homens em ternos escuros Ele gritou, entrado em desespero. Olhou para Luísa, que continha respiração, cada gesto dela demonstrando a tensão que preenchia o ar. Corra, ela disse, mas antes que pudesse se mover, um grito cortou a tempestade de caos ao redor. Era sua mãe, os olhos arregalados, gritando algo que se perdeu no barulho. Marcelo, não! Espera! Sua figura parecia pequena e perdida entre a confusão. Ele se voltou, mas antes que pudesse reagir, os homens chegaram, bloqueando a saída. Estamos todos em perigo, um deles disse, a voz firme misturada com um ar de comando. Mas vocês precisam ouvir o que temos a dizer. Marcelo franziu a testa. Não sabia se deveria acreditar. Olhou para Ricardo esperando alguma orientação. O que eles querem? Mas seu irmão parecia tão perdido quanto ele. Para, Marcelo! Ricardo gritou.
como se tentasse proteger o irmão de uma revelação que estava prestes a se desvelar. Nós temos que sair daqui. Isso não é o que parece. A urgência na voz de Ricardo isolou Marcelo, enquanto a multidão ao redor parecia se unir em um clamor de incertezas. Foi então que a verdade se desdobrou de maneira devastadora. Luísa, com os olhos brilhando de uma emoção inconfundível, olhou para Ricardo. Eu sei quem você é. As palavras dela caíram como uma bomba. O choque que passou pela multidão era palpável. Você sabe? Ricardo gaguejou, enquanto a vulnerabilidade tomou conta dele. Do que você está falando? Eu sei que você estava trabalhando com eles, Luísa disse, seu tom sem ser indiferente. Você não é o que diz ser irmão de Marcelo. Você está envolvido com o que aconteceu com a minha família. Você fez parte de tudo isso. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Marcelo. Ricardo, o que ela está dizendo? Ele sussurrou, o nó na garganta o sufocando. Cada palavra dela era uma facada, revelando uma verdade que sempre esteve lá, mas que Marcelo nunca quis ver. Isso não, Ricardo murmurou com a voz trêmula. Você não sabe o que está dizendo. Mas havia um temor em seus olhos, um reconhecimento do que Luísa estava insinuando. A dor que sua família causou na minha, a história que você sempre escondeu, tudo começa com você. A voz de Luísa estava firme, mas suas mãos tremiam. Por que não me contou a verdade, Ricardo? Você sabia que eu existia. Sabia que meu pai foi levado, que fomos separados por causa do que você se envolveu. Marcelo olhou para Ricardo, a confusão se tornando um redemoinho de vaidades e tristezas. Ricardo, você não foi apenas omisso. Você é parte de tudo isso? A pergunta ecoou entre eles, e o silêncio se fez presente por um momento tenso. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu, desta vez muito mais perto. As chamas foram engatilhadas junto com a fumaça, e toda a estrutura ao redor tremulou, como se estivesse prestes a desabar. Gritos ecoaram, e a multidão parecia entrar em colapso, as pessoas empurrando umas às outras em busca de uma saída. Vamos, temos que sair agora! Chamou a mãe de Marcelo, puxando-o com força. Mas ele não podia desviar o olhar de Ricardo e Luísa, os rostos deles distantes, agora parecendo reféns de algo muito maior. Sua mente girava enquanto a revelação ainda assombrava. A única certeza que ele tinha era que tudo o que conhecia estava desmoronando. Era como se o mundo estivesse se transformando em um labirinto de mentiras. A conexão entre nós é mais profunda do que podemos imaginar, Luísa disse, olhando intensamente para ele. E se não atuarmos rápido, perderemos tudo. Marcelo sentiu o coração disparar. Ele queria acreditar, mas a confusão o pressionava. Você não pode estar me dizendo que somos... Mas a frase ficou suspensa no ar. As palavras não se atreviam a sair. O que mais estava escondido nas sombras desse caos? Enquanto todos pareciam correr e procurar uma saída, a atmosfera estava impregnada de incertezas. Marcelo se lembrou do que Luísa havia falado sobre seu passado, sobre a reviravolta que o destino continuava a tecer. E naqueles momentos a dúvida era clara. Se essa conexão era real, até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdadeira história deles? Enquanto a fumaça espessa envolvia a cena, Marcelo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O caos crescia, as pessoas gritavam, e tudo o que ele queria era entender o que estava acontecendo. Luísa, com seu olhar penetrante, estava ali, mas a urgência da situação tornava tudo mais complicado. A revelação de que ela era parte de sua história familiar o deixou em estado de choque, e a última coisa que ele queria era ver mais pessoas se machucarem. Ricardo, né? Ele lançou o olhar para Marcelo, tentando encontrar apoio. Ela está tentando te manipular. Mas Luísa não se deixou intimidar. O olhar dela agora exibia um misto de raiva e determinação.
Você tem que saber a verdade, Marcelo. Não podemos deixar o passado nos prender. Marcelo estava prestes a perguntar o que o passado significava para eles, quando uma nova explosão tremeu o chão sob seus pés. O calor das chamas se intensificou, e ele teve a sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Olhando para os homens em ternos escuros que se aproximavam, sentiu seu coração acelerar. Era como se a vida deles estivesse prestes a mudar muito mais do que já havia mudado. "Temos que sair!" gritou sua mãe, agarrando o braço dele. Mas quando Marcelo se virou, tudo aconteceu tão rápido. Uma sonda se aproximou, e ele mal teve tempo de processar antes que um dos homens interno prendesse Luísa contra uma parede. O grito dela cortou o ar, e Marcelo, em um impulso, avançou. "Solte-a!" gritou, mas antes que pudesse chegar, uma voz familiar fez seu sangue gelar. "Pare, Marcelo! Não se meta!" Era seu pai, agora mais próximo do que nunca, a autoridade em sua voz fria como pedra. O que você está fazendo aqui?" Marcelo gritou, o medo se misturando à raiva. "Por que você está envolvido nisso?" "Não é o que parece", o pai respondeu, o tom firme. "Eu posso explicar, mas você precisa confiar em mim." Marcelo estava paralisado. Como ele poderia confiar em alguém que sempre teve segredos obscuros? "Você quer que eu confie, depois de tudo o que você fez?" Ele sentia uma fúria crescente, uma necessidade de descobrir a verdade. E então, no meio daquela confusão, um barulho ensurdecedor se seguiu a um abalo de terra que fez tudo ao redor tremular. Um carro que estava estacionado do outro lado da rua explodiu, arremessando pedaços de metal e vidro ao ar. O cenário se tornou um verdadeiro inferno. As pessoas gritaram e correram para longe, mas Marcelo permaneceu imóvel, os olhos fixos em Luísa, que se debatia para se soltar. "Eu não sou quem você pensa que sou, Marcelo!" Luísa gritou, sua voz cheia de desespero. "E eu sei coisas sobre a sua família que podem mudar tudo." Antes que ele pudesse responder, o chão sob eles vibrou novamente. E foi nesse clímax de caos que outra figura surgiu das sombras. Uma mulher com uma expressão intensa e um olhar que Marcelo reconheceu de algum lugar entrou em cena. Ele sentiu o coração parar. Era sua avó, uma figura que ele pensava ter deixado no passado, que havia morrido anos atrás. "Você não pode fazer isso, filho!" ela exclamou, tentando chegar perto. A fumaça ao redor dela começava a se dissipar. "Este não é o lugar para você. Você está prestes a descobrir segredos que não deveria." A urgência em sua voz ecoava em meio ao pânico. "Como você? Por que você está aqui?" Marcelo gaguejou, a incredulidade tomando conta dele. "Há muito não contado sobre sua família, Marcelo. O que você sabe é só a superfície de algo muito mais profundo." A revelação estava prestes a desabrochar, e com ela uma verdade que poderia revirar tudo. O olhar de Luísa se uniu ao dele, como se ambos entendessem que o destino de suas vidas estava prestes a ser decidido em um momento de caos. Estava claro que a conexão entre eles era mais complexa do que pensavam. Enquanto as chamas crepitavam ao fundo, Marcelo sentiu a pressão de cada olhar que estava sobre ele. A dúvida pairava no ar. O que mais estaria escondido nessa rede de mentiras e segredos? E até onde ele iria para descobrir qual era o seu verdadeiro papel nesse jogo de sombras? Enquanto a fumaça espessa envolvia a cena, Marcelo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O caos crescia, as pessoas gritavam, e tudo o que ele queria era entender o que estava acontecendo. Luísa, com seu olhar penetrante, estava a revelação de que ela era parte de sua história familiar o deixou em estado de choque, e a última coisa que ele queria era ver mais pessoas se machucarem. Ricardo, nervoso, olhou para Luísa como se a estivesse enxergando pela primeira vez. "Você não pode acreditar no que ela está dizendo." Ele lançou o olhar para Marcelo, tentando encontrar apoio. "Ela está tentando te manipular." Mas Luísa não se deixou intimidar. O olhar dela agora exibia um misto de raiva e determinação.
Você tem que saber a verdade, Marcelo. Não podemos deixar o passado nos prender. Marcelo estava prestes a perguntar o que o passado significava para eles quando uma nova explosão tremeu o chão sob seus pés. O calor das chamas se intensificou e ele teve a sensação de que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Olhando para os homens, internos escuros que se aproximavam, sentiu seu coração acelerar. Era como se a vida deles estivesse prestes a mudar muito mais do que já havia mudado. "Temos que sair!" gritou sua mãe, agarrando o braço dele. Mas quando Marcelo se virou, tudo aconteceu tão rápido. Uma sombra se aproximou, e ele mal teve tempo de processar antes que um dos homens interno prendesse Luísa contra uma parede. O grito dela cortou o ar, e Marcelo e o impulso avançou. "Solte-a!" gritou, mas antes que pudesse chegar, uma voz familiar fez seu sangue gelar. "Pare, Marcelo! Não se meta!" Era seu pai, agora mais próximo do que nunca. A autoridade em sua voz fria como pedra. "Você! O que você está fazendo aqui?" Marcelo gritou, o medo se misturando à raiva. "Por que você está envolvido nisso?" "Não é o que parece", o pai respondeu, o tom firme. "Eu posso explicar, mas você precisa confiar em mim." Marcelo estava paralisado. Como ele poderia confiar em alguém que sempre teve segredos obscuros? "Você quer que eu confie? Depois de tudo que você fez?" Ele sentia uma fúria crescente, uma necessidade de descobrir a verdade. E então, no meio daquela confusão, um barulho ensurdecedor se seguiu a um abalo de terra, que fez tudo ao redor tremular. Um carro que estava estacionado do outro lado da rua explodiu, arremessando pedaços de metal e vidro ao ar. O cenário se tornou um verdadeiro inferno. As pessoas gritaram e correram para longe. Mas Marcelo permaneceu imóvel, os olhos fixos em Luísa, que se debatia para se soltar. "Eu não sou quem você pensa que sou, Marcelo!" Luísa gritou, sua voz cheia de desespero. "E eu sei coisas sobre a sua família que podem mudar tudo." Antes que ele pudesse responder, o chão sob eles vibrou novamente. E foi nesse clímax de caos que outra figura surgiu das sombras. Uma mulher com uma expressão intensa e um olhar que Marcelo reconhecia de algum lugar entrou em cena. Ele sentiu o coração parar. Era sua avó, uma figura que ele pensava ter deixado no passado, que havia morrido anos atrás. "Você não pode fazer isso, filho!" ela exclamou, tentando chegar perto. A fumaça ao redor dela começava a se dissipar. "Este não é o lugar para você. Você está prestes a descobrir segredos que não deveria." A urgência em sua voz ecoava em meio ao pânico. Por que você está aqui?" Marcelo gaguejou, a incredulidade tomando conta dele. "Há muito não contado sobre sua família, Marcelo. O que você sabe é só a superfície de algo muito mais profundo." A revelação estava prestes a desabrochar. E, com ela, uma verdade que poderia revirar tudo. O olhar de Luísa se uniu ao dele, como se ambos entendessem que o destino de suas vidas estava prestes a ser decidido em um momento de caos. Estava claro que a conexão entre eles era mais complexa do que pensavam. Enquanto as chamas crepitavam ao fundo, Marcelo sentiu a pressão de cada olhar que estava sobre ele. A dúvida pairava no ar. O que mais estaria escondido nessa rede de mentiras e segredos? E até onde ele iria para descobrir qual era o seu verdadeiro papel nesse jogo de sombras? Então, com um estrondo, uma nova figura apareceu na cena, diferente de todas as anteriores. Era uma mulher elegante, com um ar imponente. Marcelo a reconheceu. Era a madrasta de seu pai, uma mulher que sempre viveu nas sombras do passado da família. "Você... Não! O que você está fazendo aqui?" Marcelo perguntou, sua voz entrecortada por incredulidade. Ela sorriu de forma enigmática, e tudo o que Marcelo viu ali foi um tipo de alucinação. "O jogo está apenas começando, querido. Você está prestes a herdar muito mais do que imagina." E para seu horror, ele viu a verdade em seus olhos. Aquela feição não fazia parte de um ambiente seguro, mas de uma armadilha horrenda, uma teia de enganos que envolvia todos eles.
Marcelo olhou para Luísa, que agora estava tão perto quanto um sussurro, mas a tensão nas palavras dela parecia distante. Você precisa escolher, Marcelo. E escolha com cuidado, porque pode ser a última escolha da sua vida. Com aquilo, a esperança começou a se despedaçar. Uma nova onda de pânico tomou conta. O que aconteceria agora? O que mais estava oculto sob o véu da mentira? E que terríveis segredos seriam revelados nesta rua em chamas? Enquanto a fumaça espessa envolvia a cena, Marcelo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O caos se intensificava. Os gritos se misturavam aos ecos das explosões. Luísa olhava para ele, seu rosto marcado pela determinação, mas a angústia também era visível. A revelação que ela havia feito sob o calor das chamas parecia ecoar em sua mente como um sino desesperado. Você precisa decidir, Marcelo! As palavras dela cortavam a atmosfera pesada, mas ele mal conseguia pensar. Tudo ao seu redor parecia uma tempestade. A presença de sua avó trazia um novo peso, novas dúvidas. O que ela sabia? O que havia entre eles? A madrasta de seu pai, com aquele sorriso enigmático, afastou-se para dar espaço enquanto os homens internos se aproximavam. O cenário estava caótico. As chamas dançavam ao fundo e a multidão corria em pânico. Marcelo precisava agir, mas a confusão misturava-se à urgência. E então, quando ele pensava que não podia ficar mais agitado, um novo estrondo irrompeu na cena. Em meio ao calor e à fumaça, ele não percebeu a silhueta familiar que se aproximava. Era uma mulher, e ao vê-la, tudo pareceu congelar. Era sua mãe, mas com um olhar que ele nunca tinha visto. Uma determinação feroz brilhava nela. Marcelo, é hora de revelar a verdade. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? O coração batia rápido, como se estivesse prestes a explodir. A multidão começou a murmurar enquanto os rostos se viravam para os três, atraídos pela tensão. Então a mãe de Marcelo apontou para Luísa. Ela não é somente a filha de uma mulher que seu pai destruiu. Ela é. A voz nela tremia, mas antes que pudesse terminar, um dos homens internos a interrompeu. Chega! Não podemos deixá-lo saber. Ele parecia estar em um dilema, e a reação da multidão era como um eco de inquietação. Marcelo sentiu que algo muito maior estava sendo revelado, algo que mudaria sua vida e a vida de todos ali. Você não pode esconder mais! Luísa gritou, o desespero crescendo em sua voz. Eu sei a verdade! Marcelo estava prestes a pedir esclarecimentos, quando a mulher elegante, a madrasta de seu pai, buscou a atenção da multidão. O que vocês não entendem é que tudo isso faz parte de um plano maior. Todos nós estamos envolvidos em um jogo. As palavras dela ecoaram, reverberando numa mistura de confusão e horror. Nesse momento, outro barulho a fez se calar. Antes que Marcelo pudesse reagir, um veículo negro furou a multidão e parou em meio às chamas. As portas se abriram e de dentro saiu uma figura que ele quase não acreditou. Era o seu pai. O que aconteceu aqui? Ele estava pálido, mas havia uma tensão em seus olhos que não se podia ignorar. Você precisa nos contar a verdade, Marcelo gritou, sua voz cortando a confusão. Tudo isso, o que está acontecendo é culpa sua. O pai hesitou, os olhos se movendo entre Luísa e ele. Você não sabe o que está dizendo, Marcelo. Há coisas que você não pode entender. E então, como se uma cortina tivesse sido levantada, a verdade começou a desenrolar-se de maneira devastadora. Não somos apenas uma família normal. Luísa é parte de uma linhagem que foi destruída por nós. E você? Você é o herdeiro que foi manipulado por mim e por minha mãe. As palavras cortaram Marcelo como se fossem um golpe. Ele olhou de sua mãe para Luísa, a confusão se transformando em compreensão. O quê? Isso não pode ser verdade. O pânico tomou conta, enquanto todos ao redor observavam, retendo a respiração. Sim, a mãe de Marcelo gritou, uma tristeza profunda em seus olhos. Você tem um legado que não sabia. Luísa é a chave para tudo o que construímos, e também para a nossa destruição.
Os murmúrios da multidão tornaram-se um clamor. As pessoas começaram a recuar, chocados. O que Marcelo estava descobrindo ia além de qualquer coisa que ele tinha imaginado. A verdade de quem realmente era estava prestes a desmoronar ao seu redor. Ele sentia que a terra sob seus pés estava se abrindo. "E você me usou como uma ferramenta?" Luísa disparou, a dor vibrando em sua voz. "Você me manteve afastada da verdade?" Os olhares de todos se voltaram para Marcelo. Ele estava agora no centro de uma tempestade de revelações. O que mais de fato estava oculto? O que significava essa conexão para eles? As perguntas ecoavam em sua mente, martelando como um tambor. A tensão era palpável, e conforme o caos aumentava ao seu redor, Marcelo percebeu algo. A luta pela verdade era muito mais do que apenas um amor proibido. Era uma batalha de legados, de vida ou morte. E enquanto as chamas cresciam ali, ele sabia que a hora de escolher seu caminho tinha chegado. Mas a escolha não seria fácil, e ele teria que enfrentar as consequências da herança que nunca pediu. "Qual é o seu próximo movimento, Marcelo?" Ele ouviu sua voz interior ecoar, enquanto seus olhos se fixavam em Luísa, agora carregando o peso de um destino compartilhado. O futuro deles está em jogo, e a cada segundo que passava, o relógio marcava a contagem regressiva. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto o peso das revelações pesavam em seu coração. Sua mãe, Luísa, Ricardo, caos. Tudo parecia um labirinto de segredos prontos para desmoronar. As chamas dançavam, e o calor estava insuportável. Ele olhou para Luísa, e então algo mudou. "Não somos apenas vítimas, Marcelo", Luísa gritou, seus olhos brilhando. "Temos o poder de mudar isso. O passado não pode nos definir. Juntos podemos quebrar esse ciclo. Vamos acabar com esse legado sombrio." A determinação na sua voz ecoou pelo ar sufocante. Marcelo sentiu uma onda de energia. As palavras dela o atravessaram como um raio, aquecendo seu coração, mas também o aterrorizando. "Mas, e se o nosso amor for a verdadeira maldição? O que podemos fazer diante de tantas mentiras?" Com um olhar firme, Luísa puxou a mão dele. "Podemos ser a verdade que todos temem. Vamos enfrentar o que está por vir." Ela gesticulou para a multidão em pânico. "Não estamos sozinhos. Eles precisam saber." Mas isso trouxe mais confusão. Desvio de olhares nervosos, pessoas hesitando. Até que sua avó, em um ato de coragem inesperado, puxou sua mãe. "Precisamos nos unir. Temos que expor a verdade, mesmo que doa." Ela olhou para Luísa com um ar de respeito. "E você tem um lugar entre nós." Essas palavras uniram os olhares, fazendo a tensão parecer mais leve. Marcelo respirou fundo. Talvez a mudança começasse ali, naquele momento caos. Ele percebeu que o que importava era a relação que podiam criar, a decisão que poderiam tomar juntos. "Então, vamos fazer isso, quebrar as correntes. Vamos enfrentar meu pai, quem quer que ele seja." Com uma determinação crescente, Marcelo olhou para o pai, que observava tudo em silêncio. Havia algo nos olhos do homem, um vislumbre de dúvida. Ele não queria essa briga, mas não sabia como recuar. Mas Marcelo estava decidido. "Chega, chega de mentiras." Marcelo se virou para Luísa. "Vamos juntos." E com isso, eles começaram a andar. Primeiro lentos, depois com firmeza, em direção ao pai e seus homens. A multidão parou, e então todos começaram a segui-los. Gotas de coragem enchendo os olhos de muitos. "Você não pode controlar tudo, pai. A verdade vai vazar. O legado de dor termina hoje." A voz de Marcelo ecoou no meio do caos. O pai de Marcelo finalmente falou, mas sua voz estava baixa, quase uma súplica. "Marcelo, você não sabe com o que está lidando." O olhar dele percorria a multidão, e por um instante, o homem parecia vulnerável. "Não quero viver nesse mundo de mentiras." Marcelo respondeu, e a força nas suas palavras atenuou o ar pesado. Era como se tudo estivesse se alinhando. Ele viu Luísa sorrir, uma chama de esperança no olhar dela. Mas algo perturbador ainda tinha que ser enfrentado.
Os homens internos se distanciaram, perplexos com o que estavam testemunhando. E de repente, da fumaça surgiu um veículo. Era um carro preto e escuro, e os corações de todos pararam ao ver a figura que saltou. Chega de jogar com vidas! Foi tudo o que a mulher gritou, antes de ser silenciada pelo barulho. A mulher olhou diretamente para Marcelo, seus olhos brilhantes. Ele reconheceu. Era a figura de seu avô, a verdadeira guardiã de segredos. Vamos terminar isso agora! E a tensão tornou-se uma tempestade. A verdade que era pendente agora estava pendurada na linha entre a necessidade de cura e a ruptura total. Marcelo sabia que o embate estava ali, bem ali, nas frentes de seus olhos. Marcelo e Luísa se olharam. Era a hora. Com um passo à frente, juntos eles estavam prontos para desvelar o que o destino lhes reservava. Uma luta por verdade, amor e liberdade. Mas ainda havia uma última pergunta pairando no ar. Uma que poderia mudar tudo. Até onde eles estariam dispostos a ir para quebrarem correntes do passado e construírem seu futuro? E nesse atual momento de tensão, a história ainda não acabou. A verdade ainda estava para ser revelada. E vocês, leitores, também fazem parte desta jornada. Para não perder as próximas histórias imperdíveis, você precisa se inscrever agora no canal. Isso é essencial para seguirmos juntos nessa trajetória. Esmague o botão de like agora para que esse vídeo chegue a mais pessoas e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. Lembre-se, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que não perderemos a magia de